pouco sobre função exponencial, vocês acompanharam a explicação. Eu vou apagar a louça aqui para mostrar então o comportamento gráfico de uma função que tem esse formato, né? Uma base positiva, tá? Diferente de 1, elevado a x, chamada de função exponencial, não é isso? Eu tenho aqui então para a gente construir o gráfico. Então eu vou colocar aqui essas duas funções. Aqui eu tenho uma função, a função f de x igual a elevado a x. No caso aqui, esse a elevado a x é o número 2. Vocês podem acompanhar aqui, tá vendo? 2 elevado a x. Muito bem. Como é que a gente vai fazer o gráfico dessa função? Então, toda vez que a gente tem uma função para construir um gráfico, a gente primeiro precisa construir uma tabela. Então, eu vou colocar essa tabela aqui, tá vendo? Que nós vamos construir. Já fiz uma tabela aqui. Essa tabela é simples. A gente tem que encontrar pares de números, pares ordenados, x e y. O x a gente vai designar arbitrariamente e o y vai encontrar através da fórmula, né? Já que a equação é f de x igual a 2 elevado a x, então a nossa função y será 2 elevado a x, ok? Através do x a gente encontra um valor para y. Muito bem. Em cada linha correspondente, veja que tem um x. Para essa linha eu tenho menos 3, para essa eu tenho menos 2, menos 1, 0. Eu coloquei aqui 6 valores, arbitrariamente. Professor, posso colocar sempre esses valores? No caso da função exponencial pode, mas dependendo dessa base, talvez fique um gráfico grande. Esse aqui é o número 2, é pequenininho, então não vai ficar um gráfico tão grande. Mas vamos ver aqui, ó. Eu vou escrever de caneta vermelha para a gente... Não, vou escrever de caneta azul, depois eu faço lá o gráfico de caneta vermelha. Então eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x. Nessa linha, o x é o número menos 3. Então, olha, menos 3. Aqui é 2, de novo, nessa linha. O x é esse número daqui do lado, menos 2, tá vendo? Aqui é 2, o x é esse número, menos 1. Aqui é 2 e o x é o 0. Aqui é 2, o x é 1. Aqui é 2, o x é 2. Aqui é 2 e o x é o número 3. As potências mais fáceis que temos para resolver aqui são essas daqui, né? Porque os expoentes são expoentes inteiros. Vamos resolver? Já estudamos isso, fica fácil. 2 na terceira dá quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 na terceira é 8. Então, eu tenho esse par ordenado. O 3, que é o x, e o 8, esse par ordenado, eu vou localizar lá no sistema cartesiano, tá bom? 2 ao quadrado dá 4. Então, esse par ordenado também. 2 e 4. Ó. O 2 de x que tenho aqui com o 4 que eu encontrei aqui. 2 na frente, o x na frente, o y depois. Agora, o x é 1, né? Então, 2 elevado a 1 dá 2. Então, este par ordenado, ó. 1 de x, 2 de y. É fácil, né? O x agora é 0, né? Então, 2 elevado a 0 dá... Quanto é todo número elevado a 0? Ah, é 1, né? Ah, todo número elevado a 0 é 1. Então, ficou 0 e 1. Estão compreendendo? Muito bem. Agora, chega aqui esses casos em que os expoentes são negativos. Está vendo que aqui é menos 1? Lembra como é que resolve quando o expoente é menos 1? Tem que fazer esse expoente ficar positivo. E para isso, a gente inverte essa base. Está vendo que aqui embaixo desse 2 tem algum número? Não tem, né? Você não está vendo, mas sabe que tem. Oculto. O denominador 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 meio. 1 meio é o número 2, tá? Elevado a 1. Quanto é 1 meio elevado a 1? É 1 meio, né? É 1 meio mesmo. Então, este par ordenado vai ficar assim, ó. Menos 1, que é o valor de x, e o valor de y, meio. Tá claro? O mesmo vai funcionar aqui, ó. Vou inverter essa base, meio, né? O 2, ele sobe e o 1 desce, então fica meio. Elevado a 2, positivo. O expoente já fica positivo. Quanto é meio elevado ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar assim, este par ordenado, ó. Menos 2 e 1/4. Ok? Menos 2 que esse cara e 1/4 que esse resultado aqui. E por último aqui, ó. Esse 2 também vai ficar meio elevado a 3 positivo, né? Tudo para mudar o sinal do expoente. Quanto é meio elevado à terceira? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 ao cubo é 1. E 2 ao cubo a gente já viu cá embaixo que é 8, né? Então vai ficar quanto? Vai ficar como aqui? Vai ficar menos 3 de x
e 1/8. Estes pares ordenados que nós encontramos aqui, agora nós vamos tentar localizá-los aqui neste sistema cartesiano. Veja, o primeiro aqui, eu vou começar daqui, ó, 3 e 8, 2 e 4. Então aqui, ó, pegar os valores de x. X é esse eixo horizontal. Então, para a esquerda são negativos, para a direita positivo. Então, 1, 2, 3, 4. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai, tá? Então, esse primeiro que eu estou usando, o valor de x, que é o primeiro aqui, é 3, certo? É esse cara aqui. E o valor de y é 8. Veja que o eixo y é esse eixo da vertical. Então, esse valor aqui, ele vai, né, para baixo é negativo, para cima é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou marcar aqui esse número 8. E eu sei que esse número 3, ele vai ligar-se a esse número 8 assim, ó. Eu vou puxar aqui uma telinha, tá? Só para a gente ter mais ou menos a posição dele. Aqui. Pronto. Esse ponto aqui em cima, onde eu vou marcar de vermelho, esse ponto aqui em cima é onde o meu gráfico vai passar. É um dos lugares. Vamos para o outro lugar? 2 e 4, não é isso? Aqui embaixo eu tenho o par 2 e 4, ou seja, 2 e 4, o 2 é de x, o 4 é de y. Vamos para lá? 2 de x, 4 do y. 1, 2, 3, 4, está aqui o número 4, ok? Vamos para fazer essa ligação aqui, vai formar um retângulozinho aqui, né? Na direção do 2 e ao mesmo tempo horizontalmente na direção do número 4 aqui. Pronto. Esse ponto aqui de novo é mais uma marca onde o meu gráfico vai passar. Vamos para o terceiro. Aqui eu tenho 1 e 2. 1 de x, 2 de y. Então aqui ó, 1 de x, tá vendo? 2 de y. Aqui é o número 2 de y. Aqui é o número 2 de y. E aí, o meu gráfico vai passar também nesse encontro aqui dessas duas marcações, né? O próximo, 0 e 1. Ora, 0 e 1, esse 0 é de x, então não marca nada no eixo x. Marca direto no eixo y, no número 1. Então, o eixo y não é esse aqui? 0, 1 aqui, ó, marca direto no eixo y. E eu sei que ali é o número 1, né? Nesse número 1, aqui é o número 1, tá, gente? O número 1 do eixo y. Agora, tem as partes mais complicadas. Quando x é menos 1, veja que o valor de y é meio. Meio é metade, gente. Ora, se daqui até aqui ó, é 1, meio é metade. Então, ó, o menos 1 olha, vai estar ligado. Esse menos 1 vai estar ligado a esse ponto aqui, ó. Porque aqui é metade, tá? Tá vendo? Ele vai estar ligado aqui, ó. Que é meio, ó. Certo? Beleza. Aí eu tenho um ponto por onde o gráfico também vai passar, nesse encontro aqui. O menos 2 de x, ó, menos 2 é 1/4. O que é 1/4? É metade da metade, é metade do meio. Então, se aqui eu tinha meio centímetro, a metade eu vou dividir isso aqui, então, para achar 1/4, vou pegar esse meio e dividir pela metade, ó. Então, menos 2 é 1/4. Eu não vou nem colocar o número aqui, tá? Menos 2 é 1/4. E 1/8, ó, menos 3 é 1/8. 1/8 é metade também de 1/4. Então, eu vou pegar 1/4 aqui, ó, bem coladinho aqui, ó. Sai como que colado aqui ao eixo x, né? E aqui eu vou ter esse ponto. Então, esse gráfico vai passar aqui nesse ponto, quase em cima do eixo x, tá vendo? Não toca no eixo x. Um pouquinho mais alto aqui. Então, fazendo o desenho desse gráfico, eu vou então ligar todos esses pontos que a gente está vendo aqui, ó. Ele vai ficar esse desenho bonito que a gente está vendo aqui. Tá vendo? Que é o desenho da função exponencial. Perceba que essa função tem alguns detalhes. Esse a aqui, olha, é um número maior do que 1, ok? É o número 2, né? Porque a é igual a 2, não é isso? Se esse A é igual a 2, né? Se passa do número 1, lembra daquele intervalo que estava entre 0 e 1 e maior do que 1. Se ele passa do número 1, o que acontece?
Essa função fatalmente vai ser uma função crescente. Olha, ela vai estar subindo, indo da esquerda para a direita. Na medida que eu vou aumentando o valor de x, ó, passa do negativo para o positivo. Quanto mais aumenta aqui o valor de x, mais vai dando um gráfico mais alto, né? Então vai aumentando o valor do y correspondentemente. Aumenta x, aumenta y, porque essa base é maior do que 1, né? Um outro detalhe é um ponto de intersecção. Veja que esse ponto do eixo y, ele é interceptado, né? Aqui, ó. Esse é o número 1. Esse número 1